doutor Israel Costa Barbosa. Como está? Tudo bem? Olá, meu querido irmão, senhor Ari, bom dia, tudo bem? Satisfação, prazer muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho nessa oportunidade, agradeço desde já. Tá bom. Nós que agradecemos a sua atenção, de você parar um pouco aí seus afazeres e estar aqui conosco para esse bate-papo da Asincom. Sabemos que os síndicos agradecem, né? Uhum. Eu aproveito essa oportunidade, inclusive, para... A gente sabe que a nossa rotina e o tempo é um bem precioso que nós temos, mas como entendo que esse case em especial, ele pode até, espero que sim, servir de inspiração para outros colegas e mostrar um pouquinho aí do que a gente pode estar fazendo no desenvolvimento da nossa atuação para levar melhorias, para ter uma gestão cada vez mais valorosa aí na nossa atuação. Perfeito. Bom, doutor Israel Costa Barbosa é advogado, administrador de condomínios e síndico profissional, graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e possui pós-graduação em Direito Empresarial e do Trabalho, assim como Gestão de Negócios e Marketing, com especializações na área condominial pela Escola Superior de Advocacia e atualmente também é da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, subseção Penha de França. Bom, antes de nós entrarmos no seu tema, fala um pouquinho sobre essa Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, da subseção Penha de França. Aí. A Penha de França é quase uma cidade já também ali naquela região lá, né? É um bairro muito tradicional na Zona Leste de São Paulo, né? Um bairro que enfrenta, inclusive, algumas restrições do plano diretor da capital. Verdade, Isso são alguns trabalhos que têm sido feitos aí em algumas comissões, em algumas reuniões, para buscar, inclusive, ajustar alguns pontos que visem a melhoria da região e o próprio crescimento também do bairro, né? Porque é um bairro, por ser tradicional, enfrenta aí algumas restrições, tal. A gente até entende pela questão do próprio desenvolvimento e do cuidado histórico que tem que ter com a cidade, né? Mas é uma comissão que ela atua muito em prol do desenvolvimento cada vez mais pessoal, do contato com as pessoas que atuam nesse segmento condominial, para que todas as pessoas que estão envolvidas nesse segmento possam adquirir conhecimento, ajuda, porque a gente sempre se ajuda, ninguém consegue nada sozinho. Estamos lá sob a presidência do Dr. Rodrigo Massa, presidente dessa subseção, e temos aí desenvolvido um trabalho com alguns eventos aí que devem acontecer também, com nomes aí para trazer mais conhecimento e informação para, de alguma forma, ajudar aí a melhora e o crescimento desse setor. De repente, podemos pensar em alguma coisa, trazer isso aqui para Guarulhos também, né? Sim. Eu vou até conversar com o presidente, eu acho que com essa abertura de portas, né, que o doutor Ari está colocando, a gente realmente se vê muito assim, isso deixa a gente bem enaltecido. Tá bom, muito obrigado pela gentileza. Aí a gente pode conversar aqui com o presidente da OAB aqui de Guarulhos, né? De Guarulhos, e tentar aí uma aproximação com ele e desenvolver isso aí também juntos, né? Porque a soma total do negócio melhora o negócio, né? Lógico, óbvio. Sim. A gente sempre percebe que, na verdade, a gente, nesse caso, né, às vezes a gente precisa dividir para multiplicar, né? Lógico, exatamente. Senão a coisa não anda, né, doutor Israel? Tá bom. Bom, tá bom. O doutor Israel, nós estamos conversando com o doutor Israel Barbosa, que é advogado, administrador de condomínio e síndico profissional. Lembrando que esse programa nosso aqui tem o apoio da Global Security. Pensou segurança, pensou Global Security. Bom, vamos começar. Como gerar... Você é síndico profissional do Cube Office. O Cube Office é um condomínio estritamente comercial? Exatamente, é um condomínio localizado em Guarulhos. Isso. Estritamente comercial, então é um condomínio hoje que ele conta são 18 andares, 2 alas, 3 subsolos de estacionamento, predominantemente muitos escritórios na área jurídica, na área de saúde também.
e outras atividades diversas. E é 24 horas, inclusive, esse condomínio. É verdade? É. Que legal. Então, vamos lá. Como gerar receita em condomínios comerciais? Essa é a sua praia, né? Essa é a sua área, né? Pois é, a gente falando desse tema, é um tema que eu entendo particularmente que ele é muito gostoso de falar, principalmente porque a gente fala de um case que de verdade ele se tornou uma referência. Eu estou no condomínio já agora no segundo mandato. Que bom. Tive o primeiro mandato de 2 anos. E normalmente essas situações, gerar receita, acabou chegando por desafios que se apresentaram. Esses desafios, normalmente, eles chegaram no início da minha gestão, aonde o condomínio, praticamente há 2 anos e meio, ainda estava enfrentando algumas situações de caixa quando eu ingressei lá como síndico. E a gente fica sempre num meio termo com relação à arrecadação, inadimplência, reajuste ou não da cota condominial. Mas eu comecei a observar que o condomínio ele possui digamos assim, um DNA e um ecossistema, como se fala muito hoje em dia, né? Que é de negócios, por ser um condomínio empresarial, mas por ele ter sido concebido também, digamos que com algumas áreas que poderiam ajudar o condomínio. Então, por exemplo, o estacionamento. Quando eu cheguei no condomínio, a gente tinha lá uma empresa de estacionamento, que era a empresa que iniciou desde a implantação do condomínio, mas que vinha enfrentando algumas dificuldades. E aí chegou no determinado momento, isso eu estava há 3 meses à frente do condomínio, ainda tomando o pé de algumas situações, né? Chegou ao meu conhecimento que essa empresa ela não ia mais continuar operando o estacionamento. E veja bem, a gente, né, o fluxo do condomínio de visitantes, condôminos, as pessoas que trabalham lá também, isso começou a ser um desafio muito grande de poder resolver essa situação de uma forma que o condomínio ele pudesse continuar oferecendo esse conforto, essa segurança, essa praticidade para as pessoas que visitam lá diariamente. E aí foi a partir daí que, por um desafio que eu me vi colocado, né, de, olha, ter que providenciar uma outra empresa. E eu também entendi que, na época, até mesmo a remuneração que aquela empresa que estava lá, ela trazia para o condomínio, porque ela pagava uma locação de 3 subsolos para mais de 300 vagas. Um valor que eu considero bastante modesto na época. Bom, e aí eu tive esse desafio à frente. E aí eu tenho sempre procurado assim aprender diante de um desafio. A gente não pode desviar o olhar, a gente tem que olhar de frente, a gente precisa entender, fazer uma análise do cenário e buscar as alternativas sem demora, com muito foco, com muita disciplina. E o que eu resolvi fazer foi procurar grandes empresas conceituadas que operam estacionamento. Eu estipulei a partir daí o mesmo escopo de trabalho para todas, encaminhei essa proposta para todas elas e recebi, não de todas, mas recebi pelo menos de 4 empresas. Nossa. Uma proposta de interesse para poder operar o estacionamento do condomínio. E detalhe, o relógio passando e a empresa que estava lá com os dias contados para ir embora. Vai embora. Ou seja, né, é que depois que a gente chega no ponto do resultado final, parece que foram flores, né? Mas lidar com isso no dia a dia e com as pessoas, né, o conselho que já sabia que a empresa ia sair, alguns moradores, alguns no caso não são moradores, né, alguns condôminos lá que têm os seus espaços comerciais lá também, perguntando, ou seja, saber lidar também com essa pressão foi muito importante para não perder o foco. Como resultado disso, 2 empresas ficaram, digamos, numa avaliação final e conseguimos aí, então, trazer a maior empresa que opera estacionamentos hoje do próprio município de Guarulhos
para ser a empresa a operar o estacionamento do condomínio com uma maneira muito profissional, conseguindo, sim, atender os anseios, fazer uma transição assim a toque de caixa. E um detalhe ainda, que isso foi uma das grandes conquistas, né? Que é pagando um valor de locação e de uso do espaço aproximadamente 8 vezes mais do que a outra empresa. Só 8 vezes mais. Exatamente. Beleza, que Então, maravilha. isso foi um case inicial. Case inicial, exatamente, É, exatamente, é. Ótimo, parabéns pelo sucesso do empreendimento, pô. isso foi assim, foi alguma coisa que cada um atribui de alguma forma, né? Eu Tá, acho que tá, assim, foi Deus, sim, eu acredito em Deus, obviamente. Eu acho que o milagre já está feito, é Ele ter dado a sabedoria para nós, a força de trabalho, né? E para que a gente possa desenvolver com foco, com determinação. tá. E essa primeira receita que eu gerei para o condomínio, ela conseguiu, inclusive, ser um suporte essencial para que eu pudesse chegar até hoje já com um mandato e meio completo, sem repassar aumento de taxa condominial. Que bom, que bom. E olha que no meio de todo esse período, né, desses praticamente já mais de 30 meses à frente do condomínio, nós temos todos os reajustes contratuais, de dissídios profissionais que o condomínio deve absorver naturalmente por uma questão legal, mas sem que isso significasse qualquer repasse de aumento de cota para os condôminos. Mas, e mesmo enfrentando as dificuldades que a maioria dos condomínios enfrentam de inadimplência, por exemplo, né, que interferem no fluxo de caixa e tal. Mas a geração dessa renda, que não foi apenas pela questão que eu comentei agora há pouco, eu tive né, a ampulheta do tempo começou a esvaziar quando me deram 15 dias. Me deram, não, me colocaram 15 dias de prazo. Verdade? Então eu não procurei resolver isso de uma forma trazendo uma empresa, por exemplo, ou alguém que fosse operar o estacionamento, sem que fosse uma empresa gabaritada, com pedigree e que também trouxesse, aproveitando isso, uma remuneração mais vantajosa para o condomínio e com todas as questões de segurança e comodidade também. Porque às vezes nesse momento, ainda mais quando a gente trabalha contra o relógio, pode ser que se a gente não tenha um pouco de sangue frio, a gente pode acabar buscando soluções que geram outro problema, Tem razão. Tem né? razão. E, na verdade, foi uma alternativa justamente por acreditar que tinha um potencial ali para que a empresa, sendo uma empresa focada no ramo, ela enxergasse isso e ela viesse com uma grande parceria, porque nós temos que ter parceiros também, tem que ser bom para o condomínio, tem que ser bom para a empresa também. E ela veio apostando nisso e está aí já hoje, indo para o terceiro ano. É um trabalho exemplar, um trabalho que falar que é perfeito, nada é perfeito, mas em qualquer circunstância em que há necessidade de convocar a empresa para ajustar algum ponto, estão sempre abertos para isso e procuram corrigir, né? Então, acho que esse é um ponto, é um primeiro case que marcou aí essa parte no condomínio e que realmente a gente sair de uma certa receita e aumentar 8 vezes essa receita, ou seja, a minha remuneração como síndico, mais que está paga. É, perfeito, perfeito. Mesmo porque, doutor Israel, você não questionou a administração da gestão anterior, você não quis saber o que eles faziam, o que eles fariam, como é que era, nada disso. Você pegou dali do zero, e como se fosse zero, né? Do zero, e para colocar tudo para frente, né? Tudo novo. Né? Sim, foi uma caminhada do zero e às vezes isso é bom porque a gente faz realmente, é um ponto, como a gente fala, né? É um ponto de mudança, de inflexão realmente para um novo momento, né? Então tudo isso significou.
aquilo que num primeiro momento pareceria que traria grandes problemas, e na verdade aquele desafio foi uma grande oportunidade para que a gente pudesse ter êxito nisso, trazer melhoria, mas volto a falar, a importância que é a gente não sucumbir às pressões. Né? Exatamente isso. Porque esse problema da pressão é que é um grande desafio, né? A gente, naturalmente, a gente sabe que a posição de síndico, inclusive, no fundo, é uma posição solitária. É. Porque, por mais que ele possa ter o conselho, mas, na verdade, a hora da decisão, a caneta na mão, mesmo tendo o apoio do conselho, é dele. É dele, né? Então, isso a gente tem que procurar separar muito bem, realmente, o propósito das coisas, né? E foi com esse propósito, desde quando eu me vi numa situação caminhando contra o relógio, correndo contra o relógio, já não era caminhando, né? E com uma atuação focada para que o condomínio ele conseguisse ter essa situação sanada e de uma forma espantosa. Não foi só trocar a empresa. Foi trocar o conceito, né? Nessa altura foi trocar o conceito. Porque temos um condomínio comercial, um condomínio cada vez mais com um fluxo de visitantes, de unidades vendidas sendo superado, então precisava de uma empresa que pudesse acompanhar o crescimento. Então eu mirei aonde? Nas empresas que eu percebi que elas já tinham uma referência no mercado. Eu precisava de parceiros à altura. E a gente conseguiu, então, essa proeza no sentido de resolver a questão, não só resolver do ponto de vista de ter o serviço, mas um serviço que agregasse muito mais para o condomínio. Perfeito. Bom, eu sei que você tem conversado com muitos síndicos, o seu rol de relacionamento é com síndicos tanto faz da sua parte de condomínio empresarial, como também de condomínio residencial. Dá para distinguir ou dá para fazer um paralelo sobre o que é um administrador de condomínio empresarial para o condomínio de pessoas, por exemplo? Sim. Dá para fazer um paralelo disso? Sim, até porque já atuei também na área de condomínio residencial. O condomínio comercial, ele tem um perfil que aquela pessoa que ela chega diariamente para trabalhar, ele quer encontrar, ele não quer encontrar nenhuma barreira ao acesso dele até o local de trabalho. Então, se tem estacionamento, como é o caso lá com o manobrista, ele quer lá estacionamento com o manobrista agindo com rapidez, ele quer ter um acesso de forma segura, tanto que implantamos até com a segurança com reconhecimento facial para o acesso ao condomínio. Ele quer encontrar depois um acesso para a sala através de elevadores com rapidez também, ou seja, ele vem já no trajeto da casa dele ou de uma reunião para o condomínio já com uma série de assuntos que ele precisa chegar no escritório e desenvolver. E tudo que ele não quer é encontrar barreiras. Exatamente. Ele quer chegar rapidamente, ir até o espaço de trabalho, quer ter silêncio, porque o horário comercial é um horário que ele está atuando com relação aos seus clientes. Se for um advogado, ele pode estar fazendo uma audiência virtual. De repente, um psicólogo, um psicanalista, ele está em atendimento a um paciente, é essencial o silêncio também. Então, eles querem acessar com rapidez, sem nenhuma barreira, o condomínio. Tem que ser muito fluido. Quando a gente fala no residencial, veja bem, o residencial já é um momento, né, onde a pessoa ela desfruta do espaço. Então, é da mesma forma, porém, os equipamentos que esse morador, né, no residencial ele necessita, o fundamental é que esses equipamentos estejam funcionando, que tenham um olhar muito crítico, por exemplo, para que de tal forma que é como se as pessoas, por exemplo,
elas vissem que o jardim está limpo, mas ela não precisa ser lembrada do jardim quando ela percebe que o jardim está nascendo muito mato, né? Ela, se em algum dia ela lembra de observar o jardim, ela vai ver que está limpo. Se ela lembra, por exemplo, que ela tem um salão de festas para usar, para fazer uma comemoração, que o salão esteja com uma boa limpeza, o salão tem os equipamentos funcionando em ordem. Então, esses paralelos que a gente começa a perceber, né? O comercial tem que ser muito fluido, é uma coisa rápida. E o residencial, a pessoa ela precisa dos equipamentos à disposição dela. E, mais uma vez, o que é essencial, nesse caso, acho que para o síndico, tanto num caso como no outro, é essa capacidade cada vez maior de lidar com pessoas. Esse é um ponto que converge em tudo. Mesmo porque no residencial, além das pessoas, você ainda tem os filhos dele, né? Tem as crianças, né? Sim, sim. Você tem que lidar com essa situação e hoje, cada vez mais, a gente percebe que após a pandemia, durante a pandemia, as pessoas cada vez mais passaram a ficar mais dentro das suas casas, no caso, condomínio, seus apartamentos. Então, é o local que ela vive, que ela tem lá o seu descanso, ela trabalha também, e é o local onde ela, de alguma forma, ela aguarda, ela espera que o condomínio, tendo algumas áreas que possa fazer com que os seus filhos desfrutem, né? Justamente por se buscar muita segurança no condomínio, você tem essa outra situação também, que gera, lógico, alguns impactos, né? O barulho das crianças com quem está trabalhando na sua unidade, mas com uma boa convivência, na verdade, ela se faz com todos, né? Eu acho que o síndico, sendo representante, ele tem essa propriedade, essa prerrogativa de poder trabalhar, né, e coordenar todas essas necessidades de uma melhor forma para que possa realmente conciliar os interesses, né? É um trabalho de muita conciliação mesmo. Não seja, não pode, não fica muito diferente do condomínio comercial, né? Embora você comentou que da facilidade que ele precisa para entrar e também para sair, mas talvez as pessoas passem muito mais tempo aí no seu condomínio do que propriamente em casa, né? A gente, por exemplo, se a gente tirar por base a nossa própria rotina, que vai para um escritório, passa o dia inteiro, às vezes das 8 horas da manhã, por exemplo, até 6, 7, 8 horas da noite, e aí depois você até chegar em casa, o trânsito, é aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E quando a gente está no comercial, a maior quantidade de tempo que as pessoas acabam ficando é num condomínio comercial, que também foi um outro desafio que gerou mais uma renda lá para o condomínio comercial. Okay. Porque eu sempre me perguntei, puxa, num condomínio residencial, quando é época de festa junina, o condomínio decora, pode fazer uma data para ter uma comemoração, para poder realizar aí algo que vai agregar mais as pessoas, né? Porque é o local onde as pessoas vivem. Mas eu me perguntei, e o comercial? E eu consegui fazer vamos falar assim, uma decoração junina no condomínio. Consegui colocar em alguns espaços, né, algumas barracas, trazendo pessoas que atuam nessa área de gastronomia, de produtos variados, no caso típico relacionado a essa época festiva. Conseguimos ainda ter uma rentabilidade para o condomínio, pela cessão do espaço, e fornecer também para as pessoas que trabalham lá algo diferente na sua rotina. Então, a pessoa estava trabalhando, ela desceu para ir almoçar, ela se deparava lá com uma decoração junina, uma barraca com aqueles produtos de festa junina. Que legal. E acabou provocando aí uma quebra, né? E uma humanização maior no condomínio comercial. É isso mesmo. Essa humanização que é importante, né, doutor Israel? Acho que justamente pelas pessoas quando vão para o trabalho e elas sempre estão com aqueles compromissos,
e elas querem entrar logo, não querem nenhuma barreira, não gera muita humanização. Então a gente conseguiu fazer isso, e aí a gente via as pessoas pararem para tirar foto nos painéis que nós produzimos com fantasias juninas. Fizemos isso na festa junina, fizemos isso no carnaval, fizemos isso no Natal também. Opa. Então a gente começou a marcar esses momentos no condomínio, uma extensão da casa. Da casa, perfeito. E ele poderia até trazer a família dele aí para participar, né? Para eu ver isso aí. Sim, e tivemos casos, sim, de muitos condôminos que trouxeram seus filhos. Eram algumas decorações muito bonitas nessas épocas festivas para fazer foto com os filhos Aí, tá e vendo? postava no Instagram do condomínio, que é outra ferramenta que eu desenvolvi no condomínio, um Instagram para poder divulgar o condomínio. Lógico, óbvio. Então a gente deu esse passo para humanizar também, para deixar mais esse espírito, né, de humano realmente nas relações, além só da questão profissional, tá? Porque você conseguiu quebrar um pouco esse gelo entre não ficar um condomínio totalmente sisudo, né, comercial, aquele condomínio pesadão comercial. Você colocou gente nele, né? Você deu toque de gente nele. Porque a gente recebe também muitos os visitantes que são as pessoas que vão com consulta, seja a um advogado, a um dentista, a um psicólogo, por exemplo. Então lá vão muitas pessoas com seus filhos. Então, tá vendo? Então é muito bom para a gente, essas pessoas chegando no condomínio e vendo uma decoração, e a gente vendo as crianças brincarem com aquilo, tirando foto com aquilo, né? Às vezes a criança ela vai ter uma consulta no dentista, e a maioria das pessoas, criança pelo menos, tem pavor. Então a gente começou a perceber que isso foi levando um pouquinho mais de afeto para as pessoas na experiência do condomínio. Isso tudo faz diferença, né? Porque na verdade a gente começa a tocar um pouquinho mais o sentimento, a alma das pessoas. E por trás disso conseguimos ainda também trazer um pouco mais de receita para o condomínio. Perfeito. Por isso que parece que as coisas caminham de uma maneira tão juntas, né? Porque aí você fez assim, gestão de negócios e marketing. Você acabou fazendo isso aí, que te posicionou a desenvolver toda essa situação aí no seu condomínio, né? Eu sou conhecido, né, pelo menos de um bom tempo para cá, como advogado ou como administrador de condomínio, como síndico profissional, a área que eu tenho atuado muito, a área condominial de uma forma geral. O que poucas pessoas sabem, primeiro, ao longo da vida, da minha caminhada, da minha estrada, eu trabalhei por muito tempo na área do comércio. Trabalhei muito na área comercial. Então, acho que um pouco dessa veia de trabalhar com comércio é você procurar conhecer pessoas, né, em tudo, né? E no comércio não é diferente disso. Então, eu acho que essa questão negocial, de você poder transmitir uma boa receptividade para as pessoas em qualquer momento, seja num condomínio que você tem os proprietários ou moradores, fazendo um paralelo aí com o residencial. Que você tem também os visitantes. É muito bom quando você vai num condomínio de um amigo seu e você percebe uma boa energia, você percebe aquele condomínio que ele te recebe, ele te abraça de alguma forma. Porque a gente também encontra muitos condomínios residenciais, até parafraseando esse termo que o irmão usou, um pouco sisudos. E é incrível o quanto que esse tipo de perfil ele acaba também tomando conta das pessoas que trabalham ali. E o quanto que o contrário disso, né, um condomínio afável, ele é agradável, ele gera realmente uma outra experiência para as pessoas. E tudo, eu acredito muito nisso, já vivenciei muito isso, tudo isso se torna uma alavanca para que você tenha uma gestão de maior sucesso do ponto de vista de um bom clima, um bom ambiente. Eu sempre primei por isso, por ter um bom ambiente, um bom clima para as pessoas, seja no comercial, seja no residencial também, porque eu acredito que as pessoas elas saem de casa para o seu dia a dia
elas não saem com vontade de querer, por exemplo, fazer algo mal. Na verdade, as pessoas são muito carentes também. Exatamente. Então, eu vi a pessoa chegando no condomínio, por exemplo, né, no Cube Office, com aquela tensão do dia a dia e olhavam aquela decoração, por exemplo, da festa junina ou do Natal, e a gente colocava isso de forma instagramável, de forma interativa, para a pessoa tirar foto, o quanto que isso quebra, né, justamente aquela forma um pouco mais corrida que a pessoa tá, e já transforma o dia, isso já coloca um sorriso no rosto das pessoas. E você tendo aí, as suas meninas da recepção também são muito bacanas, né? Porque elas também fazem um trabalho muito agradável. As pessoas recebem com um sorriso, onde vai, o que vai, como vai fazer e tal. Olha, é fantástico essa abertura, essa, a expressão delas desenvolver um trabalho ali na frente ali, porque aquilo ali é um cartão de visitas. Se você for mal atendido aí, se você tropeçar aí vai ter problema o prédio inteiro, né? Então ali é o ponto-chave do negócio. Quando a gente fala que, por exemplo, seja alguém que chega ao condomínio dirigindo seu carro pelo estacionamento, então a educação, o sorriso do manobrista, e depois a educação, a gentileza da pessoa da recepção, isso já é uma sinalização realmente do ambiente que tem ali. E dizem que nós somos frutos do ambiente. Claro. Né? E somos média das pessoas com as quais andamos, né? Então, se a gente, por exemplo, tem um contato em algum local que ele já inicia dessa forma, tudo se torna melhor depois. Claro. Porque a própria seleção natural, ela se encarrega de começar a separar ou de fazer com que a gente se amolde àquele local, principalmente algo que é agradável. Perfeito. Bom, nós estamos numa conversa super agradável com o doutor Israel Costa Barbosa, que é advogado, administrador de condomínio e síndico profissional do Cube Office. Bom, o senhor tem alguma coisa mais para você acrescentar, doutor Israel, por favor? Bom, com relação a esses aspectos, né, geração de receita, é lógico que quando a gente fala de receita lembra número muitas vezes transmite uma frieza, mas antes de correr atrás dos números, eu sempre procurei correr atrás das pessoas. Isso. Então, nesse período que eu tenho de uma gestão completa, que eu fui reeleito com mais de 90% de votos, aprovação de conta também com mais de 90%, eu consegui agregar para o condomínio até agora cerca de 25% de receita adicional. Que bom, que bom. Estacionamento, cessão de espaço, um auditório maravilhoso que nós temos lá, Exatamente. que inclusive o ano passado eu trouxe uma peça teatral para o auditório do condomínio, uma peça que estava em cartaz em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar. Olha aí. Conversei com os atores, propus o desafio e fizemos uma divulgação, sem custo, inclusive, aí para o município de Guarulhos, e um auditório que até então teria um perfil muito mais assim executivo, treinamentos, palestras, recebeu uma peça de teatro, que pretendemos renovar em breve, aí mais uma edição, e aí quando fizermos isso já vamos divulgar também. Tá bom. E fora isso, o trabalho ele se mantém nesse sentido. Eu acho que a gente poder sempre dar valor ao ser humano é uma peça, é um item essencial na condução dos negócios, porque na verdade são as pessoas que estão ali. O condomínio sem as pessoas são só paredes. Exatamente. Aí você completa tudo, né? Você faz dentro disso tudo e aí a coisa flui melhor, né, doutor Israel? Uhum. Tá bom? Ok. Então tá bom. Tá combinado. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua gentileza, meu querido irmão, doutor Israel Costa Barbosa. Quer deixar um pensamento aqui, alguma coisa assim, uma lembrancinha para nós? Se alguém quiser encontrar você, onde acha o seu Instagram aí? Como é que as pessoas te acham? O meu Instagram é o DR Israel ADV Oficial. Opa. E temos também o próprio Instagram do condomínio, que foi criado com essa finalidade, que é o Cube 3
Office. Então são os dois Instagram. E acho que tem uma frase que eu sempre me recordo, e ela faz muito sentido, que é de um grande empreendedor visionário, que é o Walt Disney, né? Walt Disney, pô. E ele falava que se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então é importante a gente sonhar realmente, e isso, transformar isso em algo que você acredite na sua fé, a gente consegue destacar, mas não só destacar com relação ao ego, mas transbordar para as outras pessoas. Então, por mais simples que seja, quando eu vejo uma pessoa entrar no condomínio e uma criança tirar uma foto de uma decoração, por exemplo, isso já paga. É gratificante, né? É gratificante. Exatamente. Tem razão, doutor Israel. Muito obrigado. Esperamos poder contar com você aqui mais vezes aí daqui conosco, participando do nosso papo com o síndico na Assincom. Bom, você está convidado, você sabe, já participou conosco aqui. Toda quarta-feira nós fazemos um café com o síndico aqui na Assincom, tá bom? Então você já está convidado, já sabe que o caminho, já pode vir aqui, então será muito bem-vindo aqui conosco. Eu vos agradeço pelo convite de hoje, por esse momento aqui. É importante compartilhar isso também, que a gente tem aí feito. A iniciativa da Assincom é sensacional. Já estive numa oportunidade, é sensacional essas reuniões, isso agrega, traz conhecimento, fortalece muito o nosso setor. E conhecer pessoas, né? Porque a grande riqueza está nas pessoas. Exatamente. Então, eu deixo aqui um fraternal abraço para o irmão. Ok, muito obrigado para você também. E que o grande arquiteto nos abençoe e nos ilumine. Nos ilumine sempre, tá bom. Muito obrigado, viu? Nós conversamos com o doutor Israel Costa Barbosa, que é advogado, administrador de condomínios e síndico profissional, no tema como gerar receita em condomínios empresariais. Doutor Israel, um abraço, boa sorte. Até quarta-feira ou até o dia que você puder vir aqui conosco, tá bom? Um abraço, querido. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Abraço. Tchau.